Avante família Palmeiras, tudo bem com vocês? E hoje eu quero trazer aí alguns recortes, notícias, preparação do nosso Verdão. Já deixa o seu like, compartilha, tá? Nos segue aí, envia aí esse link aí para os seus amigos, para os seus familiares e vamos acompanhar aí a notícia do nosso Alviverde. Meu nome é Júnior e fica aí com a matéria. Tem boas, excelentes notícias no cômputo geral, né? Primeiro, o departamento médico zerado, fora o Paulinho. Segundo, uma espécie de reconciliação com todos, né? O futebol apresentado no primeiro tempo foi espetacular, vou deixar até para falar disso depois, mas a emoção do Allianz Parque ao ver o Bruno Rodrigues em campo de novo foi tocante. E uma outra coisa que pode ter passado despercebido, mas a entrada do Rafael Veiga foi referendada para um olê, olê, olá, Veiga, Veiga. Esse é um dos padrões do Palmeiras. Porque quando o Palmeiras está com ele, né? Com ele, olhando para ele, para si próprio, ele fica muito mais forte do que o normal. E aí você começa a ver um time onde todos começam a jogar acima de 7. Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez um pouco mais discreto, o Aníbal fez um bom jogo, Evangelista, muito bem. Flaco e Vitor Roque, dispenso comentários. O Facundo fez um bom jogo e o Felipe Anderson jogou demais, cara. Jogou demais. Então, você começa a perceber um time ganhar a opção, não só jogar pelo lado esquerdo com o Piquerez, mas jogar também pela direita com o Kelvin, que é um jogador que tem demonstrado muita capacidade de apoio e muita qualidade no passe. Se vocês forem reparar o quarto gol, a fatiada que ele dá lá praticamente do meio campo, quando o Gomes desvia para o Vitor Roque fazer o gol, né? Então, aos poucos, diante da reformulação que foi feita, da troca de pele, o resultado começa a aparecer em termos de qualidade de jogo, que era algo que se cobrava também no Palmeiras e com razão. O time não andava jogando bem, fazia alguns bons minutos, 10, 12, 20, primeiro tempo e tal. Desta vez o time se impôs com força, aquilo que a gente sempre teve acostumado a ver no Palmeiras do Abel, aquela pressão absurda no início do jogo, né? E acaba fazendo o gol. Esse primeiro gol, o passe do Felipe Anderson foi sensacional. E as jogadas do Flaco e do Vitor Roque, os dois se procurando em campo, o Vitor Roque entendendo o espaço, né? Veja a finalização do Kelvin aí dentro da área, né? Então, o Palmeiras cresceu, o Palmeiras evoluiu no momento mais importante da temporada, que são as duas competições mais importantes, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores nesse jogo de quarta-feira contra o River Plate, lá no Monumental de Nunes. A respeito do João Martins, cara, eu queria dizer que como é legal você ter alguém que não está contaminado, né, ou que não está carregando discussões antigas na coletiva, que é o caso do João, que vem mais leve, né? Não tem responsa, a responsa não é dele. Ele vem mais leve quando ele explica 3 temas fundamentais. O primeiro, de toda a polêmica vazia da ausência do Abel, que é o que está combinado entre eles e a comissão e a presidente Leila, que durante a data FIFA, um deles vai poder ir a Portugal ver os familiares, certo? Porque quando eles têm folga, 1 dia e meio ou 2 dias, não dá para você ver o seu pai e sua mãe que moram em Portugal, não mora aqui em Fortaleza, que é uma viagem razoável, vai sair de São Paulo e ir para Fortaleza, né? Então, isso fica bem explicado da parte do João Martins, derruba-se mais uma polêmica. Semana passada, ferveu. A segunda, sobre o Flaco. O Flaco, quando chegou no Palmeiras, era pele e osso, segundo o João. E a dificuldade que ele tinha também de funcionar de manhã. Por isso ele tomava umas multas lá na caixinha, porque ele tinha, mesmo dormindo lá no CT, ele tinha uma dificuldade de acordar cedo, enfim. Isso foi sendo trabalhado com o jogador até o desenvolvimento desse cara. Tironi está trabalhando isso até hoje, essa dificuldade de acordar cedo, mas isso é normal. Eu acordo cedo tranquilaço. Eu tô velho, eu acordo cedo. Eu acordo cedo, sou velho, acordo cedo, tranquilo, né? Não preciso nem de despertador. Só quando a Renata não está em casa, aí às vezes vai que eu me perco.
Mas, enfim. E a terceira? Cortei. Oi? E a terceira, o terceiro tema? Então, o terceiro tema é a mobilização do estádio entendendo o jogo do Palmeiras, sabe? Fazia tempo que eu não via isso, não sentia isso dos torcedores do Palmeiras. Isso, evidentemente, é puxado por um primeiro tempo espetacular, né? Mas há uma confiança, né, pelo futebol que o time já vinha melhorando, mas que fica muito claro nesse jogo contra o Internacional, porque, como diz o âncora aqui, a disputa no Campeonato Brasileiro é com o Flamengo, que também mantém um nível de futebol altíssimo, né, de muito elevado. E se você imaginar, por exemplo, não quero dizer evocar o ano que vem, mas eu estou falando para vocês o seguinte. E a estreia do Andrés, eu esqueci. Eu estava ganhando tempo. Obrigado. Mas eu que te cortei. E a estreia do Andrés, que realmente você percebe que é um jogador que não fica com a bola mais de 2 segundos. Recebeu, toca, e ele faz o time andar, né? Então foram fatores extremamente positivos, né, para o Palmeiras. O Maurício não entrou, não jogou, porque sofreu durante a semana com a questão, um problema na lombar. Você começa a pensar um Palmeiras que no banco de reservas poderá ter Evangelista, Facundo, Sousa, Maurício, Veiga. Olha o tamanho, não só em jogadores, mas o nível dos jogadores. E a gente começa a ver em campo as coisas funcionarem, né? Verdade, o Abel demorou para achar Flaco e Roque, demorou. Mas achou. Perfeito, mas, professor, eu tenho muitas coisas erradas que eu falo, mas essa eu já sabia. Esses 3 aqui são testemunhas, tá? Ok? O Flaco jogando mais como jogava no Lanús, um pouco mais atrás, né? A jogada que ele dá o passe para o Facundo é uma jogada construída desde lá de trás, quando ele pega a bola, se livra do adversário, mais forte fisicamente. O Vitor Roque faz o movimento entre os 2 zagueiros para o Facundo passar e receber a cavadinha. É um golaço, Baita é um gol. Jogada, Flaco. Uma baita jogada dele. E teve outra, cara, que me chamou muito a atenção. Ele foi carregando a bola para o lado direito e entrando na área com o lado direito. O que ele vai fazer? O pé direito dele é igual o meu, os 2, né? Direito e esquerdo, tanto faz, o meu, é ruim. Ele pegou e meteu um balaço, um chute forte, passou muito perto, quase que ele faz o gol ali. E também me chama a atenção como ele ficou puto de ter saído, ficou bravo. Isso é legal, sabe? Isso é legal, porque se entende que ele está querendo ser um líder também. O Palmeiras está construindo novas lideranças diante, se você pegar um elenco de 21 para cá, que não existe mais. Tem 2 ou 3 ou 4 jogadores. A pergunta que eu faço dará tempo para quartas de final de Libertadores e Campeonato Brasileiro? Dizendo que é o seguinte: essa é a melhor campanha do Palmeiras de todos os tempos em pontos corridos. Não há uma campanha melhor ou parecida com isso. O Palmeiras foi campeão brasileiro, provavelmente vai terminar o ano com mais pontos do que fez quando ganhou do Botafogo em 23. Provavelmente, tá? E pode ser que isso não seja suficiente, porque o Flamengo está melhor ainda, né? E vai jogar em casa contra o Palmeiras. A diferença, se o Palmeiras ganhar do Juventude em casa, a diferença vai ficar de 1 ponto, né? O jogo Palmeiras e Flamengo é logo aí, né? Então, de todo o fim de semana foi excelente. A gente começa a ver um time, a fatiada do Kelvin que eu estou falando aí, você começa a ver um time que consegue jogar pela direita, consegue jogar pela esquerda, fez gol em pressão alta, fez gol em contra-ataque, fez gol com o segundo toque de cabeça para dentro da área, fez gol no rebote com jogadores entrando, inclusive o Evangelista jogando mais avançado, certo? Então o Palmeiras hoje tem o Felipe Anderson pela esquerda, na hora de defender, é um 4-4-2, são 2 linhas de 4. O Felipe recua, o Facundo recua, forma esta linha com o Evangelista e Aníbal, né? E os 2
meias atacantes, centroavantes, também retomam, mas menos. O Flaco fica um pouco mais, o Vitor fica um pouco mais avançado, porque ele é mais veloz, ele tem mais explosão. E o jogo começa a andar e a fluir em todos os momentos e aspectos que você percebe em um jogo de futebol. Bola parada defensiva, ofensiva, como eu me defendo, como eu ataco. Que são os 4 modelos mais simples de você ver um time de futebol. E começa a ajustar. Quantas vezes nós vemos isso? Ó? Tabela por dentro, jogada por dentro, o passe. Olha o passe. Olha o passe do Rafael Veiga. Vocês acham que um jogador desse acabou pro futebol, é um ex-jogador em atividade? Cara, a fala dele, não tenho mais dores. Então, no momento decisivo, né, sem menosprezar o diploma, o estadual e a Copa do Brasil, que o Palmeiras foi bem eliminado, né, perdeu o título e foi eliminado pelo Corinthians, o time parece dar sinais de crescimento. Né, é se sustentar isso e, quem sabe, o milagre da natureza, a gente não conte com o Paulinho aí em novembro, final de novembro, para, quem sabe, participar ainda do grupo para alguma decisão. Se a gente imaginar um time que tem Kelvin e Giai para a lateral direita, né? Os zagueiros que tem, na esquerda, a dúvida minha é o Jefté, acabou de chegar. Né? Os 2 volantes, Aníbal e Martínez, Evangelista e Andréas, Maurício e Veiga, Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes, Bruno Rodrigues se recuperando. Ele é bom jogador, a gente tem que ter calma com ele. E ainda tem os moleques, o Alan, que foi muito bem, fez um bom Mundial. Cara, não dá para reclamar. O elenco tá aí, tá montado para o Palmeiras disputar com grandes possibilidades de ganhar. Se vai, não sei. Gostaria de saber, mas não sei. Muito bem, Vessa. 4-1. É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qual a sua expectativa para esse restante de temporada do Vitor Roque, hein? Chegou de mansinho, não estava se destacando, fazendo poucos gols e agora nessa última partida aí, 3 gols do Tigrinho e o Verdão aí na cola do Flamengo. Acredita aí no título do nosso Verdão para esse Brasileirão de 2025? Quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, valeu!